Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 14 de julho de 2025, e nosso devocional diário está no capítulo 12 de Lucas, o Evangelho conforme escreveu Lucas. Lucas, como dissemos, ele é muito minucioso no que está escrevendo. A divisão dos capítulos de Lucas ficaram bem grandes e o tempo é curto para falarmos de tudo, então eu quero te encorajar a fazer perguntas aí no YouTube para estarmos interagindo e respondendo suas perguntas. Você também pode colocar suas colocações sobre os temas em cada capítulo em que eu não estiver colocando ou falando alguma coisa. Vamos lá. Vamos falar aqui dos versículos 4 até o versículo 7 sobre a questão do temor a Deus. Jesus diz: não temais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer, mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temer aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo a esse temei. E no versículo 7 ele diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Jesus coloca as coisas de uma perspectiva interessante, falando sobre o temor, e claro, é o temor a Deus, porque os homens, eles podem apenas matar o corpo, eles podem te machucar, mas eles não podem lançar a alma ao inferno. Se nós olharmos para a história da igreja, vamos ver que muitos homens de Deus, eles levaram ao pé da letra a falta de temor, e mesmo diante de leões, gladiadores, mesmo em instrumentos de tortura horríveis, eles não temiam, eles cantavam louvores, eles agradeciam a Deus por estarem podendo estar ali morrendo por amor a Cristo, sendo mártires por amor ao Senhor, porque eles entendiam que eles não podiam acrescentar nem tirar nada. As coisas simples nós não podemos fazer nada, imagina se nós pensarmos em relação a alguma coisa muito maior. Por isso, acrescentar coisas nessa terra é uma insensatez. É o que Jesus vai falar aqui, falando sobre a parábola do rico insensato, dos versículos 13 até o versículo de número 21. Ele vai dizer que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E aí ele vai contar uma parábola, a herdade de um homem rico tinha produzido em abundância, e ele arrazoava consigo mesmo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus vai dizer para aquele homem louco: esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Vejamos a insensatez de pessoas que querem acumular bens, acumular tesouros nessa terra, mas não buscam a Deus, não se colocam diante do Senhor. É uma insensatez sem medida, sem tamanho. Por quê? Porque nós temos que ser ricos para com Deus, temos que temer aquele que é fiel, verdadeiro, e não estarmos ajuntando tesouros. Inclusive, esse homem, ele ajunta tesouros e ele diz para sua alma que tinha muitas coisas que podia guardar, mas a sua alma, ela não estava guardada, porque sim, ele podia até ter coisas materiais para suprir o seu corpo, mas não tinha como suprir a sua alma, porque essa somente Deus pode fazer. E é por isso que nós não devemos estar ansiosos. Jesus trata do tema dos versículos 22 até o versículo de número 34. Ele diz: mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. E ele diz: qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Nós voltamos ao início, quando ele fala sobre quem devemos temer. Nós não temos como acrescentar um côvado, não temos como transformar um fio da nossa cabeça em branco, nós não temos controle sobre essas coisas. Se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Nós não devemos perguntar ou estarmos solícitos, preocupados com o que havemos de comer, havemos de beber, andar inquietos. Não, nosso Pai, Ele sabe exatamente o que nós precisamos dela. E aqui vem o princípio principal para que nós possamos temer, buscar e estarmos guardados. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas são comida, bebida, veste, sempre Deus tem suprido isso para todos, para a glória do nome dele mesmo. Nós temos que estar prontos para a vinda dele, isso sim. Nós temos que estar preparados, temos que estar em temor, sabendo que Jesus volta a qualquer momento. Então nós não podemos ser semelhantes aos homens que fazem as coisas erradas. Ele diz no versículo 36: sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar para as bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Por quê? Porque virá o Filho do Homem
a hora que não imaginais, diz o versículo de número 40. Jesus, ele está tratando de nós, da nossa ansiedade, de como devemos temer, como devemos viver, aonde devemos colocar os nossos corações realmente. No final das contas, temos que viver em vigilância, servindo ao Senhor, acautelados, vigilantes, porque o Senhor pode chegar para qualquer um de nós a qualquer momento. Sim, há uma vinda coletiva, o arrebatamento, mas isso tem vários sinais que mostrarão o dia que será esse arrebatamento coletivo e parece-me que não estamos próximos de isso acontecer. Porém, este ida ao Senhor individualmente pode ser a qualquer momento, sim. Nós não sabemos se depois de amanhã nós vamos estar aqui, ou nem sabemos se amanhã, por exemplo, eu poderei fazer mais um áudio para vocês do capítulo 13 do livro de Lucas, porque eu não sei o dia e a hora que o Senhor virá para mim. Por isso, a vigilância tem que estar completa e sempre estarmos com as nossas candeias acesas, estarmos vigilantes, olhando para o Senhor. Que assim seja na sua vida, e eu quero te incentivar a ler a palavra. Leia todo esse capítulo, tem muito mais coisa aqui para ser dita, que você possa estar ajudando, colaborando, colocando aí no YouTube as suas considerações. Não deixe de curtir, compartilhar. Vamos adiante, levando a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.